A primeira casa que eu fiz, eu não sabia avaliar o que era o bom corretor e o que não era. E por experiência, já chegou casos de eu estar ali no imóvel, esperando o corretor, e o corretor chegou e ele se mostrou tão despreparado que eu virei o corretor. Isso eu sei que é clássico, acontece por aí. O dono do imóvel, quando está lá, ele vira o corretor. Eu acho isso inadmissível, essa falta de preparo. Do cara começar a perguntar para mim, mas essa casa tem pressurizador? Mas como que é o sistema de água quente aqui? Tá, mas aqui cabe quantos carros? E o cara olhando assim pro corretor, fazer esse churrada de perguntas, sabe? Isso é um pouco estranho, né? Então, é claro que para uma pessoa que tá ali, isso é ruim, porque você imagina o seguinte, o cara tá pensando assim, putz, esse cara poderia comprar. Só que olha na mão de quem ele tá, entendeu? Então, qual que é a opinião de vocês sobre isso? Bom, lá atrás, a exclusividade ela foi implantada no país de uma forma errada, né? Porque a gestão de representação é diferente da exclusividade. Mas eu estou contando isso para chegar no ponto da sua pergunta. Tá, eu quero saber a diferença desses dois. Porque a exclusividade, ela dá o poder para aquele corretor ou para aquela imobiliária de só ela vender aquele imóvel. Então ele pode muito bem pegar aquele contrato de exclusividade, colocar embaixo do braço e falar assim, só eu vou vender, é meu. Mas na maioria das vezes o que acontece? Ele não tem ações, um plano de marketing para aquele imóvel, um plano de ação de venda para aquele imóvel, e quando a gente fala de plano de ação de venda, é tanto de vendas passivas quanto de vendas ativas, e aí essa conversa vai longe, não vou entrar nesse mérito. Como também o que fazer para vender aquele imóvel, conhecer o produto e também injetar grana para vender aquele imóvel. Cara, não tem segredo. Se você fecha uma gestão do imóvel de 1 milhão e vai gerar para você 60 mil de comissão, cara, você não vai colocar nada aqui? Esse negócio que você fechou? E é o que a gente fala. A cada gestão que nós fechamos, é um negócio que você fecha. Então, para sair 60 mil de comissão, eu tenho que colocar no mínimo 6 mil de recursos do seu bolso. Então, por isso que o corretor, dentro do nosso modelo, ele não consegue ter mais do que 20 imóveis sobre a sua gestão. Por quê? Porque se ele se propõe a fazer todo o trabalho do plano de marketing exclusivo que ele fez para aquele imóvel, todas as ações ativas e passivas, todo o trabalho que ele faz, porque a gente inverte a pirâmide. E aí entra no ponto do corretor estar preparado para vender o imóvel. Como assim inverter a pirâmide? O contrato de gestão ou a gestão de representação, o corretor ele passa a representar o proprietário perante o mercado. Cara, como que eu vou representar o proprietário perante o mercado se eu não conheço o proprietário, se eu não conheço o produto, se eu não estudei o produto, eu não sei quais são os benefícios e até alguns pontos que o imóvel tem que pode ser que sejam questionados na hora da visita com o comprador. Eu preciso ter alguns argumentos para equilibrar, né, as objeções. Então, a gestão de representação dá o poder para o corretor passar a representar o proprietário perante o mercado. Então, o corretor não vai entrar de qualquer jeito com o seu imóvel no mercado. Ele vai fazer todo o trabalho que é a pirâmide invertida, que é a primeira visita na casa para conhecer o produto, conhecer o proprietário, entender as necessidades dele, por que ele está vendendo. Qual que é o objetivo? Esse é o primeiro ponto. Conhecer o imóvel, depois voltar para casa, fazer a lição de casa, precificação correta, estudo de mercado, um plano de marketing exclusivo para aquele imóvel. Para quando ele chegar na visita, ele estar preparado. Só que antes de chegar na visita e ele estar preparado, ele precisa fazer um ponto importante, que é a qualificação do comprador. Quando o comprador entra, o lead entra, que você vai fazer o primeiro atendimento, cara, você tem que filtrar esse cara. Tá, você vai visitar, tá, qual que é a forma de composição? Eu tenho um carro de 500 mil para dar para o negócio e 700 mil de financiamento. Eu sei que o Hugo não aceita. Por que eu vou na visita com esse cara? Eu falo, cara, o proprietário não aceita. Eu já filtro o cara ali. Agora, às vezes acontece. Não aceita, mas tá bom. Tem outra possibilidade de eu colocar um imóvel ou parcelar. Aí, beleza. Então, esse filtro com o comprador antes de visitar também qualifica o cara na hora da visita. Uhum. Por exemplo, isso a gente vê acontecer muito. E os corretores eles têm que entender que, cara, isso aí é primordial para... Esse filtro é primordial para fazer. O cara vai comprar e é financiamento. Aí o cara pega o lead entra, ele começa a entender, quero comprar um imóvel de 200 mil. Tá, é financiamento. Beleza, o cara sai batendo lata
Sorocaba inteiro, atrás de imóvel de 200 mil. Mas aí o cara vai aprovar o financiamento e dá recusa. Falei, cara, mas você não aprovou o crédito desse cara antes de você visitar? Então, assim, existe um filtro antes de você fazer. Tá, você quer comprar? Primeiro você tem que entender o poder de compra do cara. Você consegue financiar um imóvel de 200 mil? Às vezes o cara consegue financiar um imóvel até de 300 e não sabia, você acaba vendendo um imóvel maior. Então, isso aí está mais na preparação do comprador antes da visita. E a questão de você conhecer o imóvel, cara, isso aí é feijão com arroz pro corretor. Ele tem que conhecer. Então, a gestão é você representar o proprietário perante o mercado, ele como as necessidades dele mesmo, até para minimizar essas frustrações que os proprietários têm, né? Cara, chega de tudo, de proposta, o corretor sabe que eu não aceito, sabe que eu não quero, que não tem parcelamento, que não tem carro. O cara já faz esse filtro e também conhecer o produto na hora da venda. E só para finalizar o contexto da gestão de representação e da exclusividade, que a gestão de representação é isso que eu disse. Você entender, conhecer o proprietário, conhecer o imóvel, fechar esse compromisso com o proprietário e representar ele perante o mercado. A exclusividade, ele dá o poder para o corretor ou para a imobiliária de ele vender sozinho. E às vezes esse cara não quer... Cara, por que eu vou dividir minha comissão se eu posso vender sozinho? Mas às vezes o imóvel está fora de preço. O cara não sabe o que fazer. Às vezes o cara não tem dinheiro para injetar na venda daquela casa. O cara quer ir para o alto padrão, vender casa de 2, 3 milhões. Mas, cara, como que está o seu fluxo da sua empresa? Se tem um capital para você injetar na venda desse imóvel, cara, não tem segredo. Você vai querer cadastrar o imóvel nos portais do seu site e espera o lead chegar para você atender? Não, cara. E as vendas ativas que você tem que fazer? Então, a exclusividade foi implantada lá atrás como errada, de uma forma errada, e a visão do mercado ainda tem essa dor, né? Não dou exclusividade. E tem a gestão de representação que... Na perna da venda na venda existem duas pernas, do comprador e do vendedor. A Remax, o modelo dela, ela trabalha com a perna do proprietário, do vendedor. O comprador, ele quer que outros corretores e outras imobiliárias vendam. Então, nós pegamos lá todo o material de publicidade, fotos, vídeos, tour virtual, vídeo para o YouTube, vídeo para o Reels, todo aquele investimento que nós fizemos, nós damos gratuitamente para o outro corretor, outra imobiliária externo, parceiro mesmo, para ele poder trabalhar a venda e angariar clientes compradores. E isso, se a gente parar para analisar todo esse contexto, o maior beneficiado é quem? O proprietário. Porque nós queremos vender. Qual que é o objetivo da venda do imóvel? Vender. Então, se o objetivo da venda ao imóvel é colocar dinheiro no bolso do proprietário, quando o corretor fala assim, cara, eu não faço parceria, eu quero vender sozinho. O cara está pensando no bolso dele, não está pensando no bolso do proprietário, não está pensando no contexto geral. É melhor você ter 50% de tudo do que 100% de nada. Essa frase é clássica, mas é pura verdade, né? E essa gestão nos dá esse poder de poder fazer todo esse trabalho profissional do corretor perante o mercado, dessas dores que os proprietários têm. Por quê? Porque a gente tem a garantia que na venda a gente vai ficar com pelo menos 50% da comissão. E complementando até, eu costumo pensar o seguinte, quando a gente fala a palavra exclusiva, tem um preconceito. Justamente o que o Gustavo falou, foi trabalhado de uma maneira, como ele disse, errada, e foi introduzido de uma maneira errada. Só que quando a gente trata a palavra exclusivo, todo mundo gosta de ser exclusivo. E quando a gente fala de gestão, de representação, ou gestão exclusiva, acho que o ponto é, a exclusividade não é do proprietário com a gente. É do trabalho que eu vou oferecer. Eu vou tratar esse proprietário como exclusivo. Eu vou oferecer um serviço exclusivo para ele. E aí a negociação acontece, a venda acontece. Acho que esse é um ponto que define muito. Existe meio mistificado esse negócio. A Remax trabalha com exclusivo. Sim, nós temos uma gestão exclusiva, não uma exclusividade na venda. Porque o nosso trabalho é fazer com que esse imóvel seja vendido, custe o que custar. E para nós, mais de 60% dos nossos negócios são feitos em parceria. Por quê? Porque nós queremos que o imóvel seja vendido, né? Sim. E para o imóvel ser vendido, eu tenho que fazer parceria, eu tenho que trazer, eu tenho que colocar na mão de outros parceiros. Então, quando a gente fala de exclusividade, é o quê? O meu serviço para o proprietário é exclusivo. Os serviços que eu vou prestar, as técnicas que eu vou utilizar, o conhecimento que eu tenho, eu estou colocando aqui num serviço exclusivo para você e naturalmente a venda acontece. Mas aí para responder a sua pergunta que foi, eu já vi aqui, né, o corretor tá despreparado, a gente já viu muito isso no mercado e eu acho que a gente tem que ter uma visão, a gente está falando aqui sobre o corretor e se for para trazer para a visão do cliente, como é que o cliente pode fazer para perceber se esse corretor ele é bom ou não?
Para mim, tudo, o mercado imobiliário é baseado em relacionamento. Baseado nisso, é relacionamento. Eu faço relacionamento com pessoas, faço relacionamento com proprietários, com clientes, e aí eu vou conectar esses caras. Então, a base do relacionamento é conversa, é interação. E eu acho que o ponto principal é para um proprietário entender se o corretor vai ser bom ou não, fazer perguntas. É sentar com ele e entender, quais vão ser as técnicas que você vai aplicar? Qual vai ser a estratégia de negócio? O que você já vendeu? Como que você já fez? Qual é a sua expertise? Qual a sua especialização? Então, quando o proprietário começa a perguntar pro corretor, seja lá qual for, da Remax ou não, porque acho que esse é o ponto importante. Independente se é Remax ou não é Remax, é o proprietário ser bem atendido. E eu digo proprietário e também estou falando do comprador. Tá? Eu acho que a gente tem que entender que são dois clientes totalmente diferentes. Quem compra e quem vende tem anseios diferentes e são caras muito importantes, são pessoas muito importantes nesse processo. Tanto quem compra como quem vende. Até porque quem vende depois compra, né? Justamente. Se você fez um bom serviço, você mantém o cara. Qualquer negociação imobiliária ele é baseado nessas duas pontas. A captação, onde eu estou tratando com o cliente vendedor, e depois a venda, que eu já estou tratando com o cliente comprador, e aí eu consigo unir as pontas. Eu acho que os dois, para eles entenderem se o corretor é bom, é sentar e fazer pergunta, é conversar, é ter um bate-papo, perguntar o que esse corretor já fez, como ele já fez, ou quais vão ser as técnicas aplicadas, qual que é a estratégia de negócio, qual é o cronograma de ações que ele pretende fazer, porque a venda de um imóvel é uma coisa simples. Ela é fácil. Se você seguir um cronograma, se você tiver um processo, se você tiver uma expertise, se você for especialista no assunto. É fácil. Mas ela tem sua complexidade, ela tem o trabalho a ser feito. E aí, quando um proprietário ou um comprador, ele questiona o corretor e ele faz essas perguntas, ele força o corretor a fazer isso. Ele força o corretor a prestar esse serviço e colocar isso à disposição. E aí a negociação acontece. Só um ponto que eu achei importante na fala do Vinícius. Até falando no início da nossa conversa, né? O que ele pode compartilhar de informações pro pessoal que está assistindo, né? Corretores. O que o mercado mais tem hoje são proprietários com dores. Com dores. E o imóvel dele, diversas dores. O imóvel dele é venda há muito tempo. Ninguém trabalha direito. Porque um corretor veio aqui e não me deu retorno? Porque eu não peguei proposta? Porque eu não tenho visita? Então, o que mais tem hoje são proprietários aguardando um corretor profissional que chega lá e faz feijão com arroz. Faz o básico bem feito. E o básico bem feito, cara, é o segredo do negócio. Porque o mercado ele tá tão aflorado, né, por assim dizer, muitos corretores se aventurando, que às vezes, assim, ele fica com um déficit, com uma necessidade de bons profissionais. Então, quando você chega, vai lá, cara, conhece o cara, conversa com ele, entende a necessidade dele, conhece o produto, cara, mapeia tudo, deixa tudo pronto. Quando você dá essa atenção, esse trabalho profissional, a gestão para você vem de forma natural. Fala, cara, esse cara tem o que eu preciso. Ele sanou todas as dores através desse bate-papo que a gente está tendo, né? Então, às vezes a pessoa fala, é difícil ter gestão, exclusividade, algo assim. Não é porque tem muitos proprietários lá querendo, de fato, alguém que atenda ele de uma forma mais profissional. Com certeza. Se você gostou desse corte do podcast e quer continuar nos incentivando a trazer episódios novos por aqui, curta e se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. E se você quiser comentar a respeito desse tema, desse vídeo, ou até sugerir temas novos, convidados novos para a gente trazer aqui, coloque nos comentários. Eu mesmo vou te responder. Um grande abraço. Tchau.